Então fora essa questão racial, biológica, de preconceito por parte dos nazistas, o resto da estrutura é igual ao fascismo ou tem mais coisas diferentes? Não tem... no pensamento de Hitler não tem nenhum tipo de idealismo filosófico, como encontramos em Giovanni Gentili. Não encontramos nem mesmo uma relevante teoria sindicalista, corporativista, né? Que o fascismo... Quando fala em fascismo corporativismo, não são essas corporações multinacionais, né? Amazon, Google, não. São corporações e sindicatos. Não há isso na teoria política nazista, não com a mesma relevância. O nazismo, ele nasce... Acho que tem que contextualizar uma coisa muito importante. Hitler nunca, tirando o Mein Kampf e o segundo livro dele, que nunca foi publicado, mas ele escreveu um segundo livro, fora esses dois livros, que é metade propaganda, Hitler nunca deixou muito claro como ele via a futura sociedade nacional socialista. Há alguns discursos, há algumas peças que a gente pode pegar para construir como ele via que seria a sociedade. Porque o que eles fizeram na Alemanha, entre 33 e 45, não foi o que eles planejavam como sendo a sociedade ideal. Porque se lemos o Mein Kampf, Hitler fala que primeiro, antes de construir a sociedade nacional socialista, temos que destruir os nossos inimigos, os judeus. E o marxismo, que Hitler viu o marxismo como uma criação judaica. Então ele fala, temos que destruir os judeus e pegar o Lebensraum, que são as terras da Rússia e da Ucrânia lá, né? Ele falava, apenas quando nós fizermos isso, nós podemos construir a nossa sociedade nacional socialista. Mas nunca deu certo, porque eles falharam. Eles perderam a guerra. Então muita gente confunde, o Hitler não era socialista, o nazismo não era socialista, porque olha o que eles fizeram na Alemanha, eles privatizaram, não sei o que. Mas gente, primeira coisa, isso era apenas uma estratégia. Hitler deixa claro no Mein Kampf que o que ele está fazendo ali não é o ideal da sociedade que ele tem na cabeça, é uma estratégia para fazer os primeiros objetivos, que é conquistar o Lebensraum e destruir os inimigos. Só depois ele construiria a sociedade que ele pensa, que ele estava idealizando. É por isso que é difícil nós conseguimos falar exatamente o que o Hitler pensava que era o nacional-socialismo, entende? Ele nunca disse como seria essa sociedade, ele só implementou alguns passos que ele achava decisivo para a construção futura. Mas o que era esse futuro a gente não tem como a gente saber. Não, é difícil, porque aqui eu acho que eu vou explicar um pouco por que Hitler é socialista. Quando a gente pensa em socialismo, a gente pensa em luta de classes, pensa em igualdade econômica, igualdade dos trabalhadores. Mas nos esquecemos que naquela época, no século XVIII, XIX e XX, o começo do XX ali, existiam várias correntes de socialismo. E um socialismo específico era um tipo de socialismo social darwinista. No sentido que fala, o Darwin falou que as espécies lutam entre si por recursos, né, para continuar a espécie e tal. Mas o indivíduo da espécie não é importante. O indivíduo muitas vezes perece para o avanço da espécie. Ou no caso da raça em seres humanos, né? Então, a sociedade, se vai ser baseada num tipo social darwinista, como Darwin falou que é o correto da biologia, vai ser uma sociedade no qual os indivíduos vão trabalhar e se sacrificar pelo coletivo. E o coletivo é a raça. Então Hitler fala que o ariano, a raça ariana, germânico, nórdica, que eles fazem essa misturança ali, é uma raça que evoluiu para ser uma raça socialista. Porque ele fala que como os arianos são do lado norte, do frio, eles tiveram que lutar mais e trabalhar mais e criar um senso de camaradagem. Eles são uma raça superior aos judeus, por exemplo, que eles viam como uma raça, não porque eles são mais inteligentes, mas porque eles são mais socialistas. Eles têm uma ética comunitária e de sacrifício comunitário muito mais forte do que qualquer outra raça. Então a crítica dele, por exemplo, aos judeus era que eles eram muito individualistas. Exato. Ele fala que o individualismo é um traço da degeneração racial do judeu. Interessante. Porque ele fala que o ariano, ele é o que evoluiu para apreciar o trabalho pelo trabalho. Ele trabalha não para o seu fim individual, não para o lucro, ele trabalha para o bem da sua comunidade, da sua raça. E o judeu, ele evoluiu para ser o contrário, para pegar o trabalho dos outros. Então o Hitler equala na cabeça dele o capitalismo com uma criação judaica para roubar o trabalho da raça ariana. Mas como que ele considerava o capitalismo uma criação do judeu e o marxismo também? Isso é muito interessante, é muito pouco falado também, porque
Para Hitler, o judaísmo era uma raça com características biológicas, não era uma religião, né? Você poderia assim, eu não sou judeu porque eu não professo a minha religião judaica. Para Hitler, não. Se você tem sangue judeu pelos seus antepassados, você é judeu e pronto, acabou, independente do que você falasse. Uhum. Então ele começa a analisar o mundo. Ele vê ali, olha, aqueles donos de bancos, aquelas grandes empresas, tem muitos judeus. Pessoas de sangue judeu, segundo ele, né? Uhum. Aí ele olha para o campo socialista. Karl Marx também. Embora Karl Marx fosse um ateu, o pai de Marx, né, era judeu, que depois converteu para o cristianismo, mas era judeu. Aí ele vê o Trotsky, nossa, também judeu. Aí ele vê o Lenin, nossa, antepassado, judeu. Então, porque para Hitler não existem ideias individuais, é tudo uma coletividade de raças. Uhum. Então ele vê, se existe judeus da mesma raça em campos como o socialismo marxista e grandes empresas capitalistas, ele pensa, tem coisa aí. Uhum. Então ele pensa que eles estão utilizando o capitalismo, a exploração do trabalho do ariano, para criar uma confrontação entre o proletariado alemão contra a burguesia alemã, para que o marxismo judaico entra e fala, olha, trabalhadores, a culpa é da sua nação, a culpa é do seu burguesia alemã, a culpa é dos seus líderes alemães, temos que fazer um internacionalismo. Então ele vê que são duas estratégias. Eles usam a exploração para justificar a entrada do marxismo para fundamentar o internacionalismo que vai beneficiar toda a raça judaica às custas da nação alemã. Uhum. É uma loucura. Sim. É uma idiotice, sim. Mas paranoia completa. Paranoia. Mas ele pensava isso. Uhum. Ele pensava firmemente nisso. Tanto que tem aquele livro Os Protocolos do Sábio de Sião, que é uma grande assim, besteira conspiratória que escreveram no começo do século... final do século XIX, começo do século XX, dizendo que tem uma conspiração judaica global, né? E Hitler acreditou piamente nisso. Ele nunca pensou muito criticamente fora disso, ele só acreditou cegamente e até o final da vida. Uhum. Mas então essa nação socialista que ele acreditava não vinha da teoria marxista? Não. Vinha de outro lugar? O Hitler, ele leu Marx, como ele fala no Mein Kampf, né? Ele tem um certo conhecimento de Marx, pelo que ele escreve e fala nos discursos, mas ele nunca foi marxista. Para ele, o verdadeiro socialismo é nacionalista. Mas quando ele fala nacionalismo, o nacional-socialismo é o nacional porque a nacionalidade é a raça. Apenas existe a nação porque a nação é fundamentada na raça ariana. Então, quando ele fala nacional-socialismo, ele fala socialismo da raça. Ele está querendo dizer isso. Entendi. Então, quando o socialismo ele é da raça ariana, ele só pode ser criado pela raça ariana porque ela evoluiu para ser socialista, segundo Hitler. Uhum. É inerente à biologia e por isso que ela é uma raça superior. Uhum. É estranho ouvir essas coisas, na verdade, né?